Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Disse: pelos seus frutos, não línguas ou emoções, mas pelos seus frutos os conhecereis. Vem, estes são os frutos do Espírito. É Deus se revelando em humildade, doçura, e todo dia o mesmo. É algo como isto, um homem que permanece correto com a palavra. Todas as vezes que ele vê a palavra, ele a pontua com um amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Grande Criador, mais uma vez, nós nos colocamos à sua disposição para ajudar aqueles que precisam e querem serem ajudados. Abençoa cada um de nós, que tenhamos mais do seu Espírito para este trabalho, onde não choca com a mensagem, com a palavra, mas que podemos viver e produzir os frutos desta palavra, desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus, dá-nos um Josué, o Espírito Santo. Bem, o Senhor Jesus, na escritura que lemos, ele está informando o que faria o Espírito Santo. Primeiro, ele te guiará
em toda a verdade. A pergunta, mas o que é a verdade? São João 17, verso 17, disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar na verdade. Não importa como os homens pensam, que o Espírito Santo também os está guiando. Cada um quer mostrar uma verdade, mas o Espírito Santo te guia na verdade do dia que você vive. É para aquele dia. Por isso você não apenas deseja receber o Espírito Santo do dia de Pentecostes. Diz o irmão Brana, hoje pode ser um pouco diferente. Porque lá você podia recebê-lo e até falar em línguas. Você poderia profetizar, você poderia falar numa língua conhecida, você poderia falar em línguas partidas. Mas no tempo do irmão Brana, se receber o Espírito Santo, se eles recebessem o Espírito Santo, então não falariam línguas partidas mais, porque tudo foi revelado. Naquele dia foi revelado. É por isso que o irmão Brana diz, hoje pode ser um pouquinho diferente. O Espírito Santo é o mesmo. E o Espírito Santo, ele sempre trabalha através de homens. Nós temos Moisés como um tipo de Cristo. A mensagem é adoção, mistério predestinado de sua vontade, onde o irmão Brana mostra Moisés sendo um tipo de Cristo. Mas se você para naquilo, você não chega em Canaã, porque Moisés não foi a Canaã. Se você para apenas com Cristo, você não chega ao Espírito Santo. Porque foi uma promessa do próprio Jesus. Vocês ficam na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Mas tinham que ficar em Jerusalém, porque agora viria o complemento. Você viveu com o homem, agora você teria que viver com o Espírito Santo. E quem tipificou o Espírito Santo naquele dia foi Josué. Está na mesma mensagem, adoção, mistério predestinado de sua vontade, 114 mesmo, tudo num só parágrafo. Moisés, sendo um tipo de Cristo, dirigiu os filhos até a terra prometida. Então Moisés não levou os filhos lá dentro da terra prometida. Josué levou o povo para dentro e dividiu a terra. Então essas coisas a gente sempre precisa aprender, ter em mente tudo isso. Os tipos que o irmão Brana era um tipologista. Todas as coisas que ele pregava, ele mostrava o tipo. E a gente não pode hoje mostrar um tipo que irmão Brana não mostrou. Porque nós não estamos para mostrar coisa acima do irmão Brana, mas estamos para mostrar apenas o que ele mostrou, o que ele revelou. Se não foi revelado, então ninguém pode mostrar. Mas se foi, está na mensagem, então a necessidade de cada um de nós mostrar. Quando você mostra algo, não te faz grande, porque Deus não tem filhos grandes e pequenos. Irmão Brana ensina isso. Não é porque um profeta recebeu a maior revelação que ele é grande, ele é o maior. Contudo, o próprio Deus diz para ele que ele era acima dos outros profetas. Foi falado para ele. Porque o que Deus deu para ele foi acima dos profetas. Quando ele quis ficar com barba grande,
ir para o mato, ser igual a um profeta do Antigo Testamento, Deus diz para ele: eu te chamei para algo maior. Então o irmão Branham não era maior, mas algo maior estava nele. Isto é que nós aprendemos. Aquele que quer ser o primeiro, disse Jesus, seja o vosso serviçal. Ao invés de ser primeiro, então sirva. Porque o ministério pastoral não é um ministério de ser servido. O ministério pastoral é um ministério de servir. Ele é um serviçal, o pastor é um serviçal. Ele tem esse ministério de servir a Deus e de servir o povo de Deus. Isto é, cada pastor, em qualquer lugar do mundo, ele faz isto. Ele não é um grande pastor. Ele pode ter uma mensagem, a mensagem pode ser grande, mas a mensagem grande está num pequeno homem. O poder grande estava num pequeno Davi. Não estava num grande homem, estava num pequeno. Então não é questão de nenhum homem querer ser grande ou pensar em ser grande. O nosso dever é servir o povo, mas servir dentro da revelação. Você sabe que as pessoas escutam a mensagem do profeta nas denominações e dizem: esse povo é um louco, esse povo crê num homem. Agora, eles esquecem que eles também crêem num homem. Eles crêem num homem que a igreja levantou. Nós cremos num homem que a palavra o vindicou. É muito diferente. A igreja crê no Papa. O próprio irmão Branham mostra isso na era de Pérgamo, como se fosse Deus mesmo. A igreja, os católicos, crê no Papa como se fosse Deus mesmo. E agora, quando você chega a um profeta, o que é? Você crê também no profeta, como se fosse Deus mesmo. Então você vê que a coisa caminha paralelo. Um elegido, formado pela igreja, o Papa, e outro elegido por Deus, o profeta. Há diferença? Há uma grande diferença, mas sempre estão caminhando paralelo. Você vê esses trabalhos de Satanás e Deus. Você vê o trabalho da igreja e do profeta. Sempre está caminhando paralelo. O eleito, se possível fora, seria até enganado. Porque é muito próximo, é parecido. Tanto que poderia até enganar. Mas não tem jeito de enganar. Porque o eleito, ele tem a palavra. Ele não é membro apenas de uma igreja. Ele tem a palavra. Ele não é um grande personagem. O grande personagem está nele. O eleito é isto. Você sabe que você é assim. Eu só prego esta mensagem porque não tinha outro para pregar do ano 2000 para cá. Hoje já tem muitos para pregar. Mas eu só prego essa mensagem porque não tinha outro. Eu creio que se Deus tivesse encontrado um outro, teria usado. Hoje, quem sabe, Deus pode encontrar, porque eles já foram preparados, não por mim, mas pela mensagem. A mensagem já preparou cada um deles. Muitas vezes a ingratidão não agradece a Deus, que não tem que agradecer o homem. O irmão Branham também no 7º selo diz: nunca diga muito obrigado a alguém. E nós gostamos de dizer muito obrigado às pessoas, que nos ajudam, que nos favorecem. Mas o irmão Branham está dizendo: nunca diga muito obrigado a alguém. Porque você pode estar querendo fazer aquela pessoa um alguém. E nós não somos nada. Então nós aprendemos com isto.
Eu nunca prego pensando que eu sou o valoroso para pregar. Deus sabe que não. Agora, quando você encontra críticos, aqueles que pisam no que você prega, então aí você mostra para eles o que é. Mas que a maneira que Deus chamou-nos para pregar é para pregar para eleito, não para discutir, porque eleito não discute. O eleito, ele encontra a palavra. O que discute é aquele que não encontra a palavra. Ele pode me ouvir hoje, mas sentindo mal. E ele diz, sou eleito. Então, ou ele não é eleito, ou eu não sou eleito. Porque o eleito não pode sentir mal com a palavra. E esta é a palavra. A questão de um homem, o homem não pode estar sobre os outros homens. Não há nenhum homem, um pastor, sobre outros pastores. Se a gente é pastor e tem membro em várias partes do país, isso é um trabalho pastoral. Isso não me faz um profeta, isso não me faz um apóstolo, isso não me faz um grande personagem. Simplesmente estamos cumprindo o nosso dever. Mas nós aprendemos que local seria só Franca. Você sabe que eu mesmo tinha esta visão lá atrás. Local é só Franca. Mas quando você lê a mensagem de Mombrana e vai tendo as coisas mais abertas, então você vai ver o dia da vitória. O irmão Brana também pastoreava irmãos em Serra Vista, 1480 quilômetros de Jeffersonville. E ele era pastor daquele grupo. Então eu creio que o pastor, como eu tenho pregado, baseado na mensagem do profeta, a obra dos nicolaítas, o pastor não é pastor de pastor. Eu não tenho que dominar pastor. Eu queria que algum dos pastores que tem o pensamento que o nosso ministério também tem uma obra dos nicolaítas, eu quero que eles diga quando fui no seu ministério e ordenei você fazer alguma coisa. Quando foi? Então, eles não podem me culpar disto, porque eu não tenho que fazer nada com outro pastor. Se eu vou pregar na igreja de um pastor, aquele pastor é meu pastor naquela noite. Eu estou pregando na igreja dele. Ele é meu pastor, porque eu estou na igreja dele. As pessoas não reconhecem isso. Não, então vai pregar. Se um presidente de uma denominação for pregar numa igreja, ele não é para chegar lá e dizer, eu sou hoje um pastor, mas o pastor local é meu pastor, porque ele é o presidente de uma denominação, ele é o cabeça. Então ele chega lá como presidente, ele chega lá como um grande. Mas nós não temos isto, por quê? Porque nós não temos uma denominação. Os irmãos que têm igrejas da mensagem no Brasil, cada um toma conta da sua igreja, cada um toma conta do seu povo, cada um recebe dízimo lá do seu povo, então eles são pastores. Eu nunca fui atrás de um membro deles para receber dízimo. Eu nunca procurei um membro deles para receber dízimo, porque eu sei que isto é antibíblico. Eu sei que isso não é correto. Não é justo a gente fazer. Eu nunca tentei ganhar alguém do ministério para o meu, mesmo no Brasil. As pessoas é que ouvem os CDs e desejam receber a mensagem, mas não sou eu. Eu falo para estas pessoas, mesmo ficar com seus pastores, fique com eles, mas eles não crêem assim. Aí a pessoa vai decidir. Mas obra dos nicolaítas seria um pastor
tomando conta de um grupo de pastores. Vocês não podem me culpar disso. Eu não tenho nenhum pastor debaixo do meu domínio. Nenhum pastor. Cada pastor é pastor do seu rebanho. Agora, cada um ouve a mensagem, deixa o povo ouvir a mensagem que pregamos, porque eles sabem que eles têm conferido a mensagem com a Bíblia e com a própria mensagem do profeta, e sabe que é verdade. Então, há uma permissão para o povo ouvir, mas não que nós forçamos quem quer que seja pegar esses CDs e ouvir. Fica a critério de cada pessoa e de cada pastor, certo? Então, ninguém tem que falar que temos obra dos nicolaítas, a menos que eu estivesse te governando. E você sabe que eu nunca te governei. Então, eu não tenho domínio sobre pastores. Nós apenas procuramos servir o rebanho, servir ovelhas. Porque nós, para começar como pastores, primeiro nós temos que ser ovelha. O profeta diz que o pastor fica tanto com as ovelhas que cheira ovelha. Agora, ficar com as ovelhas é ficar atendendo aqueles que têm necessidade, pregando para eles, que crê no seu ministério. E eu tenho aí muita gente que crê no que eu prego, então eu tenho que pastorear essas pessoas. Eu não sou superior a elas, mas elas me ouvem como sendo seu pastor, seu cabeça. O marido não é superior à mulher, mas ela o reverencia, porque a Bíblia diz para ela reverenciar o seu marido. O marido é para amar a sua mulher, como a si mesmo. Então, olha, que nós temos aprendido tudo isto. Eu creio que o que a gente precisa é saber que não podemos fermentar as pessoas, mas mostrar o que é verdade. Eu tenho dito que durante as eras não havia profetas. E o irmão Branham é quem disse que não havia profetas. Durante as eras, então, o que havia? Havia pastores, havia mestres, evangelistas. E quem Deus usou? Eu sei que as pessoas lutam contra e dizem, não, mas durante as eras eles eram mensageiros. Mas eu torno a te perguntar, mensageiros, onde está no quíntuplo de Efésios? Onde está? Me mostre ali se o mensageiro não é um pastor, se o mensageiro não é um apóstolo, se o mensageiro não é um evangelista, um mestre. Ele tem que ser. Não é questão de nós aprendermos com a Bíblia, é um anjo da igreja, e logo nós queremos colocar isso perto do quíntuplo de Efésios 4:11. Então, você vai ver, você não encontra ao anjo da igreja que está em Éfeso. Mas aquele anjo era Paulo. E Paulo tanto era apóstolo, como Paulo era pastor. E se eu não sou apóstolo para outros, diz ele, pelo menos o sou para vós. Cada pessoa no seu devido lugar. Eu creio que a gente não deve estar colocando coisas na cabeça do povo, mas que esta é a verdade. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde que o mensageiro é do quíntuplo de Efésios. Para você dizer, não é pastor. Quando na própria história que o irmão Branham conta, tinha pastor que foi escolhido pelo Espírito Santo. Por isso, eu peço, Deus, dá-nos o Espírito Santo. Dá-nos o Josué, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guiou o irmão Branham ao ponto dele escolher pessoas que, se fosse procurar, é um profeta, então não posso escolher. É apóstolo, o que eu vou escolher? Aí tem que ser mensageiro, ou ele tem que ser anjo, que está escrito anjo. Não, mas o anjo era um pastor. Não podia ser outra coisa. É o quíntuplo de Efésios que você vai ver manifestado nas 7 eras da igreja. Mas vem a luta,
e que diz que é um pastor para que possa hoje ser um pastor. Não, eu estou dizendo que lá era um pastor, certo? Ele era um pastor e que tomava conta da sua igreja, mas todo mundo ouvia a mensagem dele, porque era a mensagem do dia. A mensagem de cada mensageiro foi a mensagem do dia. Nós temos a mensagem de Paulo e de Brana, que são mensagens proféticas. Mas nós temos 5 mensageiros no entremeio que não eram profetas. Irmão Brana mostra, eles não eram profetas. Foram apenas anjos, apenas mensageiros, mas não eram profetas. É como ser um pastor, um mestre, mas não é profeta. Logo você diz, profeta é um pregador, como o irmão Brana diz, é um pregador. Mas o profeta que o irmão Brana fala, ele é um vidente. Ele vê as coisas, ele tem visões. Ele está firme naquilo que ele vê e que compara com as Escrituras. Foi isso que Paulo teve, foi isso que o irmão Brana teve. Então nós devemos colocar essas coisas todas em ordem, para nós podermos ver como é que Deus trabalha. Por isso a pessoa não tropeçaria na mensagem de um só homem, porque o irmão Brana era um só homem, mas Irineu foi um só homem, Martim foi um só homem, certo? E assim por diante. Columba foi um só homem. O Espírito Santo escolheu aquilo, um homem, mas tinha tantos pregadores nos dias de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Quantos pregadores? O irmão de Wesley, o Carlos Wesley, mas Deus não escolheu ele. O Espírito Santo escolheu Wesley como um mensageiro. E você sabe que ele levava a mensagem, ele pastoreava. Você sabe que Wesley fazia isso. E você sabe que Deus chamou um homem que nem pastor era, nem mestre era. E pelo que se sabe, nem dentro do quíntuplo de Efésios ele estava. Mas Deus o chamou porque ele tinha um ministério chamado Lutero. Ele era sacerdote da Igreja Católica. E Deus o chamou. E para o seu dia havia muitos homens. Mas a mensagem que sobressaía, que o Espírito Santo tinha dado naquele dia, era aquela. Me diga que tem outra. Justificação, mensagem de Lutero. Me espera lá, por que não põe mais os outros nomes de homens pregadores daquele dia? Porque Deus não trata com um grupo. Deus trata com um homem. Ah, mas ele era sacerdote da Igreja Católica e agora vem e crê em Deus? Sim, para você ver, agora ele vem, crê e Deus usa ele. Usa ele. Isso aí é para ser claro para vocês, não pensar apenas, é um mensageiro. É um mensageiro, mas você tem que ver que a palavra mensageiro e anjo não está em Efésios 4:11. Senão seria 7 e não seria 5. Então, se as pessoas não notar o que é a Bíblia, por isso elas tropeçam na mensagem de um só homem. Elas pensam que aquele homem, que Lutero queria saber mais do que todo mundo. Pensam que Wesley queria saber mais do que todo mundo. Wesley não queria saber mais. Ele dizia, eu fui ali para converter uns irmãos e eu preciso ser convertido. Wesley, eu que preciso ser convertido. Carlos Wesley, irmão dele, não entendia por que ele falava isso. Mas é o que estava dentro dele. Dizer, eu quem preciso ser convertido. Cada um de nós deveríamos tomar esta palavra. Eu quero converter os outros, mas eu que estou precisando ser convertido. Cada pregador tem que pensar o mesmo. Você não tem que pensar em mim. Cada pregador tem que pensar o mesmo. Estou tentando convencer os outros. Estou tentando mostrar uma falha num homem que está com a bola no pé. Estou tentando mostrar uma falha nele, para que eu possa tomar a bola dele. Os pregadores deveriam pensar nisso, que de toda maneira
a bola vai no pé de um. Não é meia dúzia que marca um gol, é um que marcou o gol. Agora, lá dentro tem vários, depois cada um pode marcar seu gol. Mas a bola, como o irmão Brana ensina, não tente tirar a bola do pé daquele homem. Eu tenho aqui a mensagem, depois quando cheguei aqui me veio mais coisas para poder esclarecer aos irmãos, mas aqui está. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmão Brana diz que quando aquelas mães hebreias, nas dores do parto, elas clamavam como Rúben, aquilo colocava posicionalmente na Palestina. Creio que cada um de nós, quando nós dizemos amém, a revelação da palavra, a mensagem da esposa, hoje, isso nos coloca posicionalmente no rápido. É quando você pode dizer amém, que a igreja, a mãe, vamos dizer aqui agora, que tem a mãe das prostituição, mas tem a mãe da verdade. E gera filhos também. E o que ela faz? Quando ela dá um nome. Quando você recebe um novo nome, eu creio no novo nome Brana, que foi a mensagem de um sou homem ali atrás. Eu creio nessa mensagem. Isso me posiciona. Um crente da 7ª era, do tempo do irmão Brana, estou posicionado. Agora, eu preciso estar posicionado com a mensagem da hora. Tem mais coisas para ler para vocês. Se a gente vai comentando, nem termina a leitura que temos aqui. Exatamente da maneira que aquela mãe dizia e chamava seu nome, dizia aquilo. Eu não tenho tudo escrito aqui, diz o irmão Brana, mas diz que Rúben quer dizer pastor, Gade quer dizer criador de gado, Efraim quer dizer criador de grão. Mas você vê que nenhum está satisfeito com aquilo. Que se ele vê que criar gado dá mais, e ele nasceu para criar grão, plantar arroz, milho, trigo, ele diz, não, criar gado dá mais, eu vou fazer igual o Gade, eu vou criar gado também. Ele sai de todo lugar, é querer tomar o lugar do outro, você não nasceu para aquilo. Só porque você viu ele, o Gade, prosperar com gado. 131, assim como fui com Moisés, serei contigo. E 132 agora. Agora, por discernimento espiritual, Josué, o novo guia, por discernimento espiritual, coloca cada um no que lhe pertencia. Repartiu a terra exatamente assim. É bom a gente parar um pouquinho e meditar nisso, me vem aqui agora. É impossível que você não saiba que o Espírito Santo tem te posicionado, tem me posicionado nesse lugar, nessa terra. Você está ali, posicionado nessa terra. Deixa eu repetir. Josué, o novo guia, por discernimento espiritual, colocou cada um no que lhe pertencia. O que te pertencia? O que nos pertencia? Terceira etapa. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Os 7 trovões foram revelados. São as revelações contidas nos 7 selos. O novo nome é HM, faz parte, o novo nome é Brana. Mas espera lá. O que fez isso? O Espírito Santo. Que eu estava pensando, nós tivemos a mensagem no Brasil sem o Espírito Santo. Vamos dizer assim. Oh, mas por quê? Porque nós tivemos justificação e santificação, as mensagens de Lutero e de Wesley, porque não eram profetas, sem o Espírito Santo. Era uma obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio exatamente quando Deus levantou Elias. É ali que veio a manifestação do Espírito Santo. Porque
quando Deus levantou Elias, aí você ficou sabendo o que aconteceu ali atrás. Quando Deus levantou o 7º anjo, irmão Brana, aí você ficou sabendo o que aconteceu nas eras. Antes você não sabia. E até para o irmão Brana teve o tempo, como para nós também tivemos o tempo, desde 72 até o ano 2000, tivemos o tempo de caminhar apenas em justificação, santificação. Porque faltava a mensagem da hora, a terceira puxada, que era a mensagem da esposa. Estava faltando isso para tomar conhecimento daquilo que hoje nós conhecemos, mas não conhecíamos até o ano 2000. E aí nós vamos dizer, mas quem morreu até lá foi salvo. Deus te julga pela mensagem do dia, certo? As pessoas nas eras das trevas, mesmo sem aquele Espírito Santo que desceu no tempo do irmão Brana, com revelação, e eles fazem parte dessa noiva, mas eles tiveram o Espírito Santo naquele dia. Era aquela parte, justificação, santificação. O irmão Brana diz, aquilo ali é uma obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus mesmo vindo e enchendo o crente. Então, tivemos esse espaço de tempo, de eras da igreja. E cadê o Espírito Santo? Oh, mas nós já tínhamos o Espírito Santo. Vamos voltar aqui. O que o Espírito Santo faria quando ele viesse? Ele revelaria, te guiaria em toda a verdade. Não numa parte. Santificação, justificação são partes da verdade. Restauração dos dons espirituais são parte da verdade. Por isso, irmão Brana teve primeira e segunda etapa, que aquilo era parte da terceira etapa. A terceira etapa ia completar tudo aquilo. Se você parasse apenas na primeira e segunda etapa do irmão Brana, você não saberia trovões, novo nome, revelação dos selos. Por quê? Porque não foi revelado na primeira e segunda etapa. Como nós no Brasil, na primeira e segunda etapa, o que nós ficamos sabendo? Apenas Deus é um. O batismo em nome de Jesus Cristo. Deus mandou um profeta. Foi que ficamos sabendo. Uma mensagem dessa, 30 anos pregada no Brasil. Agora, para mostrar da forma como o irmão Brana mostrou que o Espírito Santo esteve preso durante as eras da igreja. O Espírito Santo preso. Oh, mas ele não trabalhou nos mensageiros? Trabalhou, mas ele estava preso porque ele não podia revelar. Ele não podia revelar. Tinha que esperar a maturidade da igreja, as 7 eras cumprir, para o próprio Espírito Santo vir e manifestar no povo. Isso foi o que aconteceu no tempo do irmão Brana. E o mesmo aconteceu no nosso tempo. Nós não tínhamos capacidade. Eu lembro disso quando eu aceitei essa mensagem. Se fosse para ensinar essas coisas que nós temos hoje, como que a gente ia aprender lá? Lá é primeiro ano. Lá em 72, 73, o que nós aprendemos foi bom? Foi. Mas foi parte da verdade. E o Espírito Santo, ele vem para te guiar em toda a verdade. Mas você tem que aprender as partes até chegar a completar essa verdade. Você completa a verdade, justificação, santificação, restauração de dons, com o batismo do Espírito Santo. Você completa a verdade, primeira e segunda etapa do irmão Brana, e a terceira. A terceira é o batismo com o Espírito Santo. Na terceira etapa do irmão Brana, é que ele era um Josué. Foi na terceira etapa. Na primeira e segunda, irmão Brana estava trabalhando como Moisés. Você lê assim, como fui com Moisés, serei contigo. Você vai aprender o que o irmão Brana estava pregando, com respeito de Deus estar com ele também, naquele ministério de Moisés e no ministério de Josué. Ele estava pedindo agora, dá-nos um Josué. Glória a Deus. Crer na mensagem do dia é evidência.
Eu creio no que irmão Brana pregou lá até 1965. Muito bem, mas eu também creio. Agora, você viu aquilo? Porque você precisa de ver aquilo. Nós ficamos 30 anos aqui no Brasil sem ver isto. E crendo, mas sem ver. Agora, ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi dessas coisas 30 anos no Brasil, mas agora vejo. Qual o ministério? Não tem homem grande. É o Espírito Santo, você vai ter que entender isso. Essa mensagem não é do Osmar. Osmar não vale nada. A mensagem não é do Osmar. Ela é do Espírito Santo, não é minha. Como que eu vou reivindicar? Terceira puxada é minha. Só porque Deus me mostrou aquilo, mas ela não é minha. Deus mostrou para você? Então, graças a Deus, que Ele mostrou isso para você também. Amém? Então, não pense nada de grandeza de um homem, porque você vai pregar coisa que não existe. Porque o homem não é grande. A mensagem é grande. O Espírito Santo é grande. O Josué é grande, que é o Espírito Santo. Agora, onde que o Espírito Santo trabalha? No pequeno Davi, no pequeno Josué, em Moisés. Onde o Espírito Santo trabalhou? Em Paulo, em Brana. E agora nós temos a graça de Deus, do Josué do dia, o Espírito Santo, trabalhar na igreja, em nós. A festa das trombetas, 90. Não tiveram isso através das eras. Veja, esta perfeita continuidade da Escritura. Aqui vivemos nisso, porque nós não tivemos essas coisas através das eras. Fomos ter aqui com o ministério do irmão Brana. Os mistérios, mesmo o batismo no nome do Senhor Jesus, e longe da ideia da unicidade e essas outras coisas, como o Espírito Santo tem movido aquilo e mostrado perfeitamente, e o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal e tudo mais, e colocou isso, e como ele colocou cada reformador e tudo mais, exatamente, e veio bem diante dos nossos próprios olhos. Deus posicionou cada mensageiro chegando nos reformadores, Martim Lutero, Wesley, colocando eles no lugar, mas eram reformadores, não eram profetas. Aí ele diz aqui, e não está em um canto, é conhecido no mundo. Dessas coisas que vocês estão ouvindo, diz irmão Brano, não está num canto, escondida num canto, é conhecida no mundo. Jesus, o Filho de Deus, se revelando através das Escrituras, fazendo aquela Escritura que tem sido predestinada para este dia. Quando o irmão Branco estava pregando, qual Escritura estava predestinada para aquele dia? Vamos falar uma só, Apocalipse 10, de 1 a 7. A Escritura posicionada, predestinada para aquele dia. Como isto foi para aquele dia e todos os outros dias, para eles viver e crer nisto, é a evidência do Espírito Santo. Crer nisto é eu saber que o Josué, o Espírito Santo, está em mim. Ele está operando na minha vida, mas eu tenho que ver a Escritura fazendo aquela Escritura que tem sido predestinada para este dia. Eu duvido que vocês que têm seguido esta mensagem por anos não saibam que Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem deste dia. Não é a mensagem dos dias do irmão Brana. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi nos dias do irmão Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11, ó, se você vê na visão da noiva, você notou quando ele viu a dos Estados Unidos, ela parecia uma bruxa. Não era a americana.
Mas tinha eleito lá? Tinha, como tinha eleito nas eras das trevas e as outras eras. Tinha eleito ali naquele dia, nos dias do irmão Branham. O eleito do dia. E Deus pegou, levou o profeta, levou os eleitos daquele dia e deixou uma praga que caísse sobre os Estados Unidos, deles esperar o irmão Branham para revelar, quando o irmão Branham já tinha revelado tudo. Senão ele não cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Como não revelou? Como ele precisa vir? A escritura daquele dia, isso mostrava que as pessoas que criam, elas tinham a evidência do batismo do Espírito Santo. Era crer na mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Porque Deus falou para ele, não diga a ninguém a terceira etapa. Porque a mensagem se estenderia para a noiva, Apocalipse 10, de 8 a 11. Porque ela tem o assim diz o Senhor. Mas qual assim diz o Senhor que ela tem? O mesmo que Branham teve. Não pode aumentar, não pode tirar. É a mesma palavra, a mesma mensagem. É isso que vocês têm ouvido eu ler. Não é isto que você tem ouvido dos meus perseguidores. E tem hora que você tem amigo, tem hora que o amigo torna-se um perseguidor. Tem hora que o amigo quer tomar bola e deixa ele meter o pé lá no que está com a bola, deixa ele meter a boca no que está com a bola, deixa ele gritar com o que está com a bola. Deus, dá-nos um Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 133. Um tipo muito bonito hoje, porque precisamos de um Josué hoje. O problema hoje, quando entramos em nossa terra prometida, Gade quer criar ovelhas como Efraim. Um quer criar algo como o outro. E cada um foi feito para uma coisa. Cada pregador, cada evangelista, cada pastor, cada mestre. O evangelista não é para tomar um casal e resolver o seu problema, mas é problema do pastor. Irmão Branham diz, é o pastor quem faz isso. Ele é um homem especial para isso. O evangelista, ele toma a palavra e vai evangelizar o povo. Pega a mensagem, vai evangelizar o povo. Não resolver problema de casamento e divórcio. Isso é problema do pastor. É o pastor quem faz isso. Agora, cada um tem que estar posicionado no seu lugar. Olha, deixe que Deus... cada homem quer ser o mesmo. Eu já encontrei gente dizendo, eu quero ser que nem você. Está errado. Eu quero ser o que eu sou. Eu quero ser o que eu sou. Só o que eu sou. Eu não quero ser mais como ninguém. Eu quero ser o que eu sou. Porque você querer ser como eu, tem outros que não querem nem me ver. Desde que Deus dê um dom de cura a um homem, cada homem quer um dom de cura. Tá, deixe que Deus, vamos colocar coisas aqui, porque você pode colocar, irmão Branham começou na cura, mas tem o Efraim, o Gade, o Azer, Naftali. Vamos colocar. Deixa Deus dar a luz da mensagem para um homem que todos querem. Eles deveriam pensar diferente, graças a Deus. Agora o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que querer aquilo, eu tenho que tomar aquilo. Tratar do meu povo. Não, você é criador de gado, então você vai comer carne. Mas eu sou criador de grão, eu vou comer grão. Não, aí um pode passar para o outro. Um pode comer com o outro. Vamos comer com o gado vamos comer com o Efraim, o grão e assim por diante. Mas não, querem ser aquele mesmo. Como se aquela pessoa, como se Branham no dia fosse aquele que queria aparecer. Como se a esposa hoje fosse a que quiser sobressair. É a mensagem, é o que Deus deu. Cada homem, por um guia, os dividiu por discernimento espiritual e os colocou no corpo. E eles permaneceram e tornaram a nata da terra. Deus, dá-nos um Josué,
Deus, dá-nos de volta um Josué que mantém a comissão com a palavra. Deus chamou para aquilo. Por que vocês não veem eu fazer muito trabalho de cura divina? Eu sempre apoiava irmãos que têm dons na minha igreja. Você sabe que eu sempre fiz isso. Se o irmão tem dom de cura, eu estou apoiando ele. Vocês querem uma oração, o irmão tem um dom de cura. Eu reconheço isso. Porque a pessoa diz que tem. Então vai lá, irmão, vai lá, irmã. Você pode receber a oração, porque ele tem um dom de cura. Agora não, você tem que receber só a minha oração, porque eu sou seu pastor. Mas eu sou um criador de gado. O meu irmão ali é um criador de grão. Ele tem um dom de cura. E eu tenho um dom aqui da palavra que eu recebi. Eu só posso dar isso, eu não posso dar outra coisa. Eu creio em todas as coisas. Mas só que isso daí, tem um irmão no corpo aqui que pode fazer isso. Vocês creem nisso? Vocês mesmo. Não é questão de não crer em cura divina. Quem diz que não crê em cura divina é do diabo. Você sabe que o irmão Branham ensina cura divina. Como que eles têm coragem de dizer que eu não creio em cura divina? Se eu estou vivo é porque a cura divina me pegou. Eu fui curado pela cura divina, por isso eu estou vivo. Como eu vou dizer que eu não creio em cura, sendo que eu sou um testemunho da cura? A cura me curou. Eu estava quase morto e hoje estou, depois de 30 anos, eu estou falando mais do que nunca. Enquanto eu era para morrer em 1979, mas a cura que eu creio, que eu já orava ali, na cama, onde eu não podia nem levantar 32 dias, mas trazia os pedidos de oração e eu orava em cima da cama, que eu não podia levantar. Eu sou o mesmo até hoje, aquela cura é minha. Como dizer que eu não creio? Eu sou o testemunho da cura divina. Eu estou mostrando para você que há uma cura. Senão eu já tinha morrido bem antes. Porque era para ter ido naquele tempo. Vou pular alguma coisa aqui. 229, como fui com Moisés, serei contigo. Estamos buscando o Josué para este dia, para o dia do irmão Branham. Agora a mesma coisa se aplica. Não importa como, a palavra de Deus disse que ele enviaria isso nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora, juntei Israel natural com Israel espiritual. Você pega o Israel natural, dos judeus, e pega o Israel espiritual, a igreja aqui. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Eu vejo que o Espírito Santo, Josué, você não aplique isso apenas a mim. Isso daqui é o Josué, o Espírito Santo. Eu sei que eu vou ler aqui outra coisa, mas estou te dizendo, aplique isto. O Espírito Santo, Josué, repartiu a terra e me deu minha possessão. Hoje eu tenho a possessão do novo nome dentro da terra prometida. Eu tenho a possessão que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, dentro da era que eu entrei, da terra prometida. Por quê? O Espírito Santo, Josué, dividiu a terra para mim, para você. Então vou repetir. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. Oh, só Jesus. Só Jesus. Eles não conseguem ver as mínimas coisas e suas igrejas continuarão cegas, crianças. O eleito verá estas coisas. O Espírito Santo, Josué, do dia. O Espírito Santo trabalhando, só que ele é um espírito. Ele precisa de uma boca, de um homem, para ele falar. Não para macular os outros, não para falar mal dos outros. Ele precisa de uma boca para te dizer, os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Deus não precisa de uma boca para maldizer os outros.
Ele precisa de uma boca. O Espírito Santo precisa de uma boca, de um homem, para dizer o novo nome é Brana. Te posicionar dentro da terra prometida. Porque você é a igreja espiritual, como Israel é a natural. Amém. Amém? Olha, isso aqui é tão gostoso. Ele tem que falar por intermédio de alguém. Não importa que o Espírito Santo fala por intermédio de alguém. Ele falou por intermédio de Pedro. Pedro não sabia nada. Como que é grande homem? Não sabia ler, não sabia escrever. O Espírito Santo falou através dele. O Espírito Santo falou através do irmão Brana, de 7º grau. E o Espírito Santo pode falar através de qualquer um outro, que não tem grau nenhum também. É o meio do Espírito Santo. Ele precisa de um homem, mas ele não precisa de um homem que combate sua palavra no dia, que não vê a mensagem do dia. Essa não é a boca do Espírito Santo. Essa é a boca do crítico. A boca do Espírito Santo é aquela que te posiciona, é o Josué do dia. O Espírito Santo tem que estar usando alguém para te colocar em posição, no lugar. Não para tirar da posição, porque alguém falou mal da mensagem, falou mal do pastor. Amém. Deixa eu ver se consigo mais um pouquinho para me encerrar. Acho que o meu tempo deixa para depois. Deixa eu completar com isso daqui. Apenas um pensamento que a gente tem em São João 16, verso 13. O Espírito Santo guia em toda a verdade. A tua palavra é verdade. Agora, não falará de si mesmo. Olha o trabalho do Espírito Santo. Não falará de si mesmo. Dirá tudo o que tiver ouvido. Esse é o trabalho de Josué, do Espírito Santo. Josué falou tudo o que ele ouviu de Moisés. Pedro falou tudo o que ouviu de Jesus. Brena falou tudo o que ele ouviu do Espírito Santo durante as eras da igreja. Deus revelando para ele. Não é falar de si mesmo, não. Não falará de si mesmo. Dirá tudo o que tiver ouvido. Brena era profeta, ele ouviu de Deus. Oh, se nós não aprendermos daqui, nós estamos perdidos. A esposa hoje, se ela tem o Espírito Santo, se o Josué está nela, ela dirá tudo o que ela ouviu de Brana. Ela dirá tudo. Então por que esta mensagem tem chegado a este ponto? E os críticos hoje não estão na Assembleia de Deus. Os críticos hoje não estão na Deus de Amor. Os críticos hoje estão dentro da mensagem. Crítico do quê? Do Josué, do Espírito Santo. Mas eles não sabem, eles pensam que está criticando um homem, mas eles estão criticando a mensagem que o Espírito Santo está transmitindo hoje, porque é a maneira do Espírito Santo falar. Dirá tudo o que tinha ouvido. Eu tenho que falar tudo o que Brana pregou. Isto é o que a esposa fala. O pastor tem que falar tudo o que Brana pregou. Se Brana pregou a mensagem de um homem só, e você é a esposa hoje, você dirá a mesma coisa. E você saberá que Deus tem te posicionado para esse dia, porque você não vive nos Estados Unidos, você vive aqui. Você não vai ser julgado pela mensagem de lá, vai ser julgado pela mensagem que você ouviu aqui. A de lá você ouviu, mas precisava do Espírito Santo. Ah, mas como? Você pode falar mal de Jesus? Não, mas o que Jesus deu era para o Espírito Santo falar na boca de Pedro. Certo? O que aconteceu nos dias de Pentecoste era para 7 eras da igreja. Os 4 evangelhos, tudo aí você encontra, a Bíblia toda. Mas você tem o Apocalipse mostrando o que aconteceria no período de 2 milênios. Mas quando viesse o Espírito Santo, nos dias de William Brana, não na primeira e segunda etapa, os dias do Espírito Santo na vida do irmão Brana foi a terceira puxada. Aí ele começou a dizer para nós o que ele tinha ouvido, não do doutor Davis, da Batista, no qual cria diferente no primeiro, no cavalo branco de Apocalipse 6.
Não, agora ele não está repetindo aquilo, ele está te dizendo o que ele ouviu de Deus. É o Josué aqui, dizendo o que ouviu de Deus. Isso foi o que o Mombrana fez. A terceira puxada é isso aqui, ó. Dirá tudo o que tiver ouvido. Vocês não podem dizer que eu tenho pregado uma coisa para vocês que Brana não pregou. Vocês têm suas interpretações, mas o que eu tenho pregado, que vocês ovacionaram, pularam, gritaram, sentiram bem. Mas hoje, o Espírito os pegou, como pegou aqueles homens dos dias do irmão Brana, Ernie Baxter, e Gordon Lindsay e outros, homens bons, intérpretes do irmão Brana, que o irmão Brana precisava falar para ele assim, passa para cá, para o intérprete, passa para cá, por quê? Porque o anjo do Senhor estava daquele lado, passa para cá. Era o tempo, o Espírito Santo sabe muito bem hoje, daqui não é mensagem nossa, é do Espírito Santo, amém? Aí o complemento do versículo, e anunciará o que há de vir. Ó, Pedro anunciou, o Espírito Santo anunciou, o Josué, que é o Espírito Santo, em Pedro, disse em Atos 3, 19 a 21. Vamos ler isso aqui, eu vou passar um pouquinho do tempo. Eu vou ter que terminar esse pensamento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O Espírito Santo, o que Ele faz? Ele anuncia o que há de vir. Ele está anunciando o que há de vir. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Oh, gente, o tempo da restauração de tudo é o tempo que Elias ia vir. A profecia estava ali. O Espírito Santo, nos dias de Pedro, estava falando o que ia vir. Aleluia. Do qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deixa eu terminar meu pensamento aqui. Apocalipse 10, de 1 a 7, anunciou a esposa. Como? Perguntas e respostas sobre os selos. Creio que é 159. Terá a noiva de Cristo ministério nos últimos dias? Ele diz, seguro. É a mensagem da hora. Será tão humilde. É a mensagem da hora. É isso que eu estou pregando, dizia o irmão Brana. É o que eu estou pregando, é a revelação dos selos. Será tão humilde, porque quando isso vier, o Josué, o Espírito Santo, vai anunciar isso daqui, ó, esse ministério. Mas será tão humilde. Amém. A esposa com o Espírito Santo, ela anuncia o rápido. Agora é hora, porque o Espírito Santo está nela. Sem o Josué, não teria a terra prometida. Sem o Josué, irmão Brana, o Espírito Santo nele, não teríamos os trovões, não teria a revelação dos selos, não saberíamos nada. Outra coisa, sem o Espírito Santo hoje, não saberíamos que tudo está revelado. Porque você vai notar que sem o Espírito Santo, no tempo do próprio irmão Brana mostrou isso. O Josué do dia, o Espírito Santo, não saberia que tudo estava escrito. Já estava escrito. Não tem gente, Deus do tempo do irmão Brana, esperando que os 7 trovões é uma parte da escritura que não foi escrita, porque a voz diz não escrevas. Mas quando isso foi revelado no tempo do Espírito Santo para a igreja nos Estados Unidos, quando isso foi revelado, ele mostrou que já estava tudo escrito, que não pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus. A mesma coisa é hoje. Se o Espírito Santo hoje vem a mim, vem a você, o que ele vai fazer?
Ele vai mostrar para você, e você vai saber que tudo está revelado. Não está faltando nada, tudo já está revelado, porque o Espírito Santo revelaria toda a verdade. Pai, só o Senhor pode continuar nos ajudando, mesmo sem termos muito conhecimento, mas nós cremos no Espírito Santo, que é o Josué hoje, e ele quer uma boca, Senhor. Eu não posso nem dizer que eu ofereço a minha, eu não quero ser um oferecido. Estou pregando estas coisas, Pai. O Senhor mostrou, nós temos entregues, porque o Espírito Santo precisa só de uma boca, não de uma invenção, não de palpiteiros, mas de uma boca que repita o que o Espírito Santo falou nos dias do irmão Brana. Se tem o Espírito Santo hoje na esposa, Senhor, repetirá a mesma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a saúde, com a libertação, com a bênção física e espiritual para todo o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.